E Deus ele me leva para este lugar, de colocar Ele como figura de autoridade na minha vida e buscar entender o porquê que Ele não fez. E quando eu comecei a pensar, a minha família, nós somos de Minas, eu vim para cá com 10 anos de idade, a gente é bem do interior de Minas, e antigamente não existia um diálogo entre pais e filhos. Meu pai hoje tem 63 anos, na época dele, muito menos. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a olhar para ele com um olhar diferente. Eu falei, cara, não tem como ele me dar aquilo que ele não recebeu. Ele nunca teve um diálogo com seu pai, ele nunca teve um cuidado com seu pai. Então é impossível ele querer passar essa paternidade para mim se ele nunca ouviu falar sobre. Meu pai tem até 4ª série, trabalhava na roça. Então ele não conseguia passar aquilo que ele não tinha e não tinha acesso a essas informações. E quando eu fui levado a esse lugar de respeitar o meu pai, começar a entender Ele, foi aí que Jesus ele começou a quebrantar o meu coração, a olhar para Ele com um olhar de perdão. Antes de eu começar a entender um pouco sobre paternidade, eu não conseguia ficar um minuto sequer conversando com Ele. A gente sempre brigava. Teve um episódio, eu já morava aqui, e um primo meu, a gente estava passando por algumas dificuldades com a minha irmã aqui, e um primo meu, em Minas também, ele ia casar e me chamou para ser padrinho do casamento dele. E quando eu fui para lá, eu falei, cara, eu vou aproveitar e vou passar para ver meu pai. Só que na ida o carro quebrou, deu muita confusão e eu não consegui passar lá. Falei, vamos direto para o casamento, na volta eu passo aqui. Fui para o casamento, na volta eu resolvi passar lá para ver meu pai. E quando eu passei, eu falei, Deus, obrigado por ter quebrado meu carro. Porque se eu tivesse passado aqui antes do casamento, eu iria. A gente teve uma discussão feia, e o meu pai, como ele é um cara que não teve acesso a muita informação, é um cara muito bruto e rude. Eu fui conversar com ele sobre algo que estava acontecendo com minha irmã, e ele, na sua ignorância, ele falou, não, isso é tudo culpa da sua mãe que me deixou. Eu falei, então o certo era minha mãe viver apanhando o dia inteiro, o certo era minha mãe viver sendo ameaçada o dia inteiro pelo Senhor, é isso que você está falando que é o certo. E a gente começou a discutir, eu falei, beleza, eu virei as costas e saí nervoso. Eu falei, se aquele dia eu tivesse passado, se aquele final de semana eu tivesse passado lá primeiro, eu não iria para o casamento. Eu falei, então, obrigado Deus, por ter quebrado meu carro. Eu ainda assim consegui curtir o casamento antes. E voltei para casa muito chateado, mas quando eu comecei a entender um pouco sobre isso, eu falei, não, eu preciso ver meu pai. Meu pai mora em Minas ainda. Eu falei, eu preciso conversar com ele. Foi aí que um dia eu saí daqui e fui lá só para conversar com ele. Peguei o carro e fui. E quando eu cheguei lá, ele estava dormindo. Cheguei, esperei ele acordar. Falei, pai, eu vim aqui só para conversar com o senhor. Eu saí lá da expedição só porque eu tenho algo para falar com o senhor. Ele não pode falar, meu filho. Aí eu sentei do lado dele e falei, pai, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero te pedir perdão. Teve um momento que ele abaixou a cabeça. E eu falei para ele, pai, eu quero te pedir perdão por tentar ser o seu pai. Por tentar te culpar de algo. Por tentar sempre trazer um peso para o Senhor. Hoje eu não quero discutir, eu não vim aqui para discutir, eu vim aqui para querer bater de frente com o Senhor, eu vim aqui para dizer que eu te respeito como meu pai. Para te colocar no seu devido lugar, como meu pai, como figura de autoridade na minha vida. E daquele dia em diante, hoje eu consigo ficar com meu pai lá, ele tenta entrar em alguns assuntos comigo, que eu sei que eu vou ficar nervoso, então Deus ele sempre me direciona a deixar ele falando sozinho às vezes. E é melhor você deixar ele falar sozinho do que desrespeitar aquele que é autoridade na sua vida. E eu aprendi a olhar para ele com esse olhar de autoridade. Esse olhar de um cara que, dependendo da palavra que ele liberar sobre a minha vida, isso pode me atrapalhar. Então, quando você olha para essa figura de autoridade, coloca ela no devido lugar, no lugar certo, o seu coração começa a se posicionar de maneira diferente no meio dessas discussões, no meio desses problemas. E eu aprendi a olhar para ele com esse olhar de respeito. E todas as vezes, e por incrível que pareça, gente, minha mãe é uma mulher incrível. Quando ela se separou do meu pai, pouco tempo depois ela entrou em outro relacionamento. E um belo dia meu pai saiu de Minas e veio para cá e tentou assassinar minha mãe. Só que graças a nosso bom Deus nada aconteceu.
E por muito tempo eu sempre culpei o meu pai por tudo, por muita coisa. Até que um dia minha mãe ela virou para mim e ela falou assim: João, seu pai não teve acesso a informação nenhuma. Seu pai infelizmente ele viveu num lugar onde ele não conhecia muito o que era o amor. Ele nunca sequer deve ter ouvido do seu pai uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Então não culpa ele não culpa ele pela ignorância dele não. E ela falou comigo, ela falou: se eu ver o seu pai hoje, a vontade que eu tenho de abraçar ele e dizer que eu perdoo ele. Aquilo foi como uma facada no meu coração, porque eu queria culpar, sendo que não tinha acontecido nada comigo, e ela que tinha quase morrido, já tinha perdoado ele. Eu falei: mãe, obrigado, está me ensinando como eu devo tratar meu pai. E quando eu decidi perdoar, eu falei: cara, não é mais. Quando eu decidi perdoar ele de verdade, eu falei: cara, não tem mais por que eu ficar voltando nisso. Meu pai é um cara que ainda guarda muito rancor, muita mágoa de tudo que aconteceu. E todas as vezes que ele quer voltar nesses assuntos comigo, eu falo: pai, tá bom, já acabou, já chega. Uma vez fui lá para Minas, eu fiquei 54 dias com ele na pandemia. E meu pai, com todos os seus distúrbios, foi um cara que sempre bebeu muito. Ele começou a ter alguns distúrbios mentais e eu fui para lá e passei um tempo com ele, cuidando dele lá. E todas as vezes que ele vinha querer discutir sobre algo comigo, eu falei: pai, eu só te amo, cara. Eu só te amo porque você é uma figura de autoridade na minha vida. Eu aprendi a te amar, eu aprendi a te respeitar. Quando eu aprendi a te respeitar, minha vida ela fluiu muito, eu aprendi muito. E eu consigo olhar para o Senhor hoje e aprender muita coisa com o Senhor, mesmo com a sua ignorância, mesmo com a sua falta de informação. E uma das coisas que Deus sempre falou muito comigo: cara, eu coloquei você nessa família, eu escolhi você para estar nessa família, e hoje eu te ensino, através da vida do seu pai, como você não deve ser. E caraca, meu pai ele me ensina até, Deus ele nos ensina até com seus pais ruins. E eu também culpava muito meu pai por ele não exercer o papel dele de verdade. E o papel de um pai hoje é trazer segurança para o filho, é trazer identidade para o filho, é firmar realmente quem você é, firmar realmente o caminho que você deve trilhar. E eu culpava muito ele. Eu falei: cara, meu pai ele não fez o dever dele. Eu falei: meu pai ele não fez o dever dele. Deus disponibilizou para ele todas as ferramentas de um pai, só que ele não teve acesso a isso, ele não buscou isso, e ele não me posicionou da maneira certa. E eu queria culpar ele por ele não trazer essa segurança para mim. Por muitas e muitas vezes, quando meu pai saía para beber, minha mãe ela morria de medo quando ele chegava. Já teve noites que eu e minha mãe a gente dormia no meio da mata, com medo do que ele poderia fazer quando ele chegasse. A gente não sabia como ele estava, no estado de bebida que ele tinha tomado no dia, quão ignorante ele ia estar, a gente não sabia. Então ele nunca promoveu para mim essa segurança básica. E eu sempre queria culpar ele por isso. E quando Deus ele começou a me mostrar: cara, entenda o que o seu pai passou. Se você acha que está difícil para você, imagina o que foi para ele, os traumas que isso foi gerado nele. Eu falei: obrigado, pai, obrigado. Eu parei de culpar ele, porque as ferramentas, o que o pai deve gerar na vida do filho é firmar a identidade dele, de quem ele é, firmar a sua segurança básica, disciplinar o seu filho. Um pai que sabe disciplinar o seu filho, o filho vai crescer e vai voar. Porque um filho que sabe ser disciplinado pelo pai, ele sabe ser disciplinado por qualquer outra pessoa, ele sabe ouvir um não. E quando eu queria culpar ele por ele não ter implantado isso em mim. Eu queria culpar ele por ele não ter me forjado em realmente quem eu sou. Quando eu olhava para o meu pai, eu não conseguia ter esperança no futuro, porque ele não me proporcionava isso. Eu sempre buscava esse lugar de culpa até eu começar a entender o que ele tinha passado. E eu lendo um livro, tinha uma parte
um livro que eu até separei para falar com vocês aqui, que é algo sobre isso. O livro fala: os pais têm falhado no seu chamado por não entender os dons que receberam de Deus para cumpri-lo. Outro fator que tem levado ao não cumprimento desse chamado é a tendência do mundo, a tendência satânica para o egocentrismo que reina no mundo. De vez em quando ouvimos um homem dizer que não vai ficar com sua família porque ele não é feliz e precisa ir em busca da sua felicidade. E na busca de ser feliz, esse infeliz acaba trazendo infelicidade para um monte de gente, inclusive para ele mesmo. Não há maior felicidade do que fazer aquilo como você foi feito para fazer. Deus, ele tem um propósito para o Pai, e este estará realizado e feliz quando estiver cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado. O homem não pode ser feliz quando põe a sua família para sofrer. Então Deus, ele traz algo muito, mas muito precioso para nós homens, a ser pai de verdade. E quando nós cumprimos isso com felicidade, Deus, ele tem algo muito especial para nós, porque ele disponibilizou isso para nós, ele disponibilizou ferramentas para que a gente direcione os filhos da maneira correta. E quando meu pai não fazia isso, eu ficava extremamente chateado e revoltado com tudo que ele tinha feito. Mas mesmo assim eu falei: não, hoje eu decido colocar meu pai nesse lugar de autoridade. Hoje eu decido entender tudo que ele passou, e hoje eu decido buscar em Deus as ferramentas que era que meu pai tem implantado em mim. Foi nesse momento que entra na segunda coisa que eu quero ensinar com vocês. Foi quando eu aprendi de Deus a ser filho. Por que aprender a ser filho? Cara, tem muita gente que eu já vi histórias de pais que eram maravilhosos, pais que, se eu olhar hoje, eu falo: cara, eu queria ter esse cara como pai. Era um pai que sempre tratou muito bem a sua esposa, sempre foi um pai que sempre cuidou daqueles que estavam ao seu redor, sempre foi um pai que cuidou da sua família em primeiro lugar, um pai que sempre ajudou os necessitados, um pai bem sucedido financeiramente. Mas o filho não aprendeu a olhar para o seu pai como um pai de verdade, ele só queria ser o rebelde da causa. Ele não queria ser filho de um pai bom. Porque mais importante do que o meu pai exercer paternidade na minha vida é eu entender a minha filiação, eu entender que ele é o meu pai, eu entender que ele é a autoridade na minha vida. Quando nós decidimos a ser filho, foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu decidi ser filho, não importa a imaturidade do meu pai, não importou a ignorância do meu pai, para que eu olhasse para ele entendendo que ele é sim um pai de autoridade na minha vida. E quando eu dei essa abertura para Deus, as ferramentas que o meu pai não conseguiu implantar no meu coração, Jesus, ele levantou pessoas, homens de Deus, para exercer essa função na minha vida. Ele levantou pessoas capacitadas para exercer essa função na minha vida. E quando eu decidi ser filho, eu aprendi a ser disciplinado por Deus, eu aprendi a olhar para essas pessoas e entendendo que mesmo quando elas me confrontaram, elas não queriam o meu mal. Mesmo quando elas traziam uma palavra de acalento para o meu coração, elas não estavam querendo nada em troca, elas só estavam querendo cuidar de mim. Porque nós, quando nós não temos o nosso pai biológico como um pai que tem todas as ferramentas e exerce a paternidade de forma real na nossa vida, quando nós aprendemos a decidir ser filho, Deus, ele levanta pessoas e capacita pessoas para exercer esse papel de paternidade na nossa vida, para nos direcionar a cumprir aquilo que Deus tem para nós. Então, quando nós decidimos a ser filho, essas pessoas são levantadas. E estudando sobre isso, eu aprendi um pouco dos tipos de filiação que existe. E eu quero ler com vocês agora em Lucas. Quero ler uma história bastante conhecida por todos. É a história do filho pródigo, Lucas 15.
15, capítulo 11, a palavra do Senhor Jesus diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu as suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregado-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, lhe disse: quantos empregados o meu pai tem, comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Diz o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando eu leio esse texto, começo a aprender sobre filiações, sobre maneiras que nós nos relacionamos com os nossos pais. E a primeira que eu quero destacar é o filho que não quer ter um pai. O filho pródigo, ele vivia dentro da casa do seu pai. Seu pai era um cara bom, de grandes propriedades, e ele não se sentia parte disso. Ele não se sentia parte daquela família, então ele decide. Ele era aquele filho mimado que só queria tirar proveito das coisas que o pai tinha. Ele era aquele filho mimado que não queria ter um pai que cuidasse dele, ele só queria ter um pai que proporcionasse coisas legais para ele. E esse filho, ele não quer ser paternizado, ele é egocêntrico e infantil, manipulador, e tudo que ele quer é se apossar de tudo que o pai tem. Um belo dia ele acorda e fala: pai, sei que parte do que você tem é teu, então eu quero pegar a minha herança, a minha parte da herança, e quero viver a minha vida. Ele se acha pai de si mesmo. Ele acha que ele não precisa ter uma figura de autoridade sobre a sua vida, que ele já sabe tomar suas próprias decisões. E ele decide pegar tudo que ele tem, tudo que era do pai dele, que era direito para ele. Fala: pai, quero te desprezar como meu pai, não quero esperar você morrer, eu quero te matar antes. O que ele fez foi isso, ele matou o pai dele antes para ele herdar a herança. Eu não quero mais viver debaixo da sua autoridade. Ele pega e vai viver como ele quer. E a palavra diz que ele gastou todos os seus dinheiros com
com prostitutas, com farra com seus amigos. Então ele não quer ter um pai. E um outro tipo de filiação que existe é o filho que não precisa do pai. No momento em que ele deserda, ele fala para o seu pai: pai, eu quero o que é meu, eu vou embora. Eu não preciso mais do Senhor para seguir minha vida. Eu não preciso mais estar debaixo dos seus direcionamentos, porque eu já sou bom o suficiente para viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu já sou bom o suficiente para eu dar continuidade à minha vida sem estar debaixo da sua autoridade, sem estar debaixo dos seus olhos me supervisionando. Ele acha que ele já aprendeu tudo, que ele já adquiriu todas as ferramentas que o seu pai tem. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que sempre se relaciona com outras autoridades, buscando ser sempre melhor. Se eu tenho um pastor que ele tem uma autoridade sobre algo, eu vou andar com ele até aprender o que ele sabe. Depois que eu aprender o que ele tem para me ensinar, acabou. Ele não tem mais voz na minha vida, porque eu já sei, eu já aprendi. Então ele não vai mais ser voz na minha vida, porque eu sou melhor que ele, eu já sei viver, eu já aprendi aquilo que ele sabe fazer, então eu não preciso mais dele. Ele está sempre em busca de pessoas que sabem de algo para ele tirar delas, tirar o proveito delas e depois descartar. Não, eu já tenho o que eu quero, eu já tenho o que eu preciso. E esse filho, ele tem uma lacuna vazia dentro de si, e ele gasta todas essas ferramentas que ele adquire tirando dos outros para tentar suprir essa lacuna de paternidade. E um outro tipo de filiação que existe é o filho carente de pai ausente. Em dado momento, quando o filho pródigo ele busca serviço para cuidar dos porcos, ele olha para o seu lado e fala: cara, meu pai não está aqui, então preciso de alguém que seja meu pai, preciso de alguém que cuide de mim. O meu pai cuida dos seus empregados da melhor maneira possível, então eu vou lá só para ser o empregado dele, não precisa ser meu pai, só quero ser o empregado dele. Então ele busca nessa carência de pai qualquer coisa que vai suprir essa paternidade. Por algum motivo, ele está nesse momento sem receber a paternidade, que às vezes ele já teve, porém agora ele não tem mais. Ele procura ao seu redor algo para suprir uma necessidade, porém ele não encontra uma paternidade que não existe. E a quarta filiação é o carente de pai presente. O irmão do filho pródigo, ele era um cara que estava sempre ao lado do seu pai. Ele nunca saiu de perto do seu pai, mas ele nunca conseguiu receber do seu pai a paternidade. Ele sempre foi o cara que ajudava, só que ele cria na sua cabeça que o pai dele não ama ele. Ele cria na sua cabeça que o pai dele não acredita nos potenciais dele. Então ele não consegue olhar para esse pai com o respeito necessário. E tudo que o pai dele faz para ele, todos os cuidados que o pai dele faz para ele, de certa forma ele tenta pagar por aquilo que ele está recebendo. Ele tenta barganhar com Deus. Deus, o Senhor fez isso por mim, o Senhor derramou, o Senhor me deu o Senhor liberou uma bênção sobre mim, então eu vou fazer algo para te pagar isso. Ele sempre vive em dívida com seu pai. E a quinta filiação é o filho amado, o filho que se sente amado, que sabe ser amado. Quando o filho pródigo ele volta para sua casa, ele espera que o seu pai receba ele apenas como seu empregado. Mas todas as vezes que nós decidimos recusar a paternidade de Deus, ele para em frente à fazenda e ele espera a gente voltar. Todas as vezes que nós decidimos não ouvir a paternidade do nosso Pai Celestial, ele para na porta da fazenda e fica o tempo todo esperando a gente voltar. Porque ele sabe que a gente vai dar de cara no poste. Ele sabe que sem o direcionamento de um pai, nós estamos fadados ao fracasso. Então todas as vezes que nós decidimos por nós mesmos, e isso é amar, isso é ser um pai amoroso, quando nós decidimos, quando nós nos achamos bons o suficientes, falamos: pai, eu preciso ir sem você. Então, meu filho, meu coração vai doer, mas vai. É isso que Deus faz com a gente quando a gente acha que nós não somos mais dependentes deles. Pai, Deus, eu já sou dependente, eu consigo fazer tudo.
fazenda e fala: pode ir, meu filho. Quando quer ser, ele vai. Quando você quebrar a sua cara, eu estou aqui te esperando, porque você é meu filho amado, eu te amo. Então, quando o filho ele volta buscando um pai, ele viveu por muito tempo num auto-engano, ele percebe e fala: cara, eu preciso de alguém que me direcione, eu preciso de alguém que esteja liberando palavras sobre mim. Quando ele volta para casa procurando o seu pai como um empregador, ele vê o seu pai na porta da fazenda esperando ele. Ele vê o seu pai na porta da fazenda dizendo: filho, você é meu amado, eu tenho orgulho de você, eu tenho orgulho de você. Fui eu que te direcionei, fui eu que te criei. Por muitas vezes, na minha história, eu falava: Deus, para que eu vim para essa terra? Se o meu pai nunca demonstrou um carinho por mim, se meu pai nunca teve um cuidado por mim, Deus ele sempre me direcionou a olhar para ele e falar: cara, não foi os seus pais que te planejaram, fui eu que te planejei. Não é o seu pai que vai dizer até onde você vai, sou eu que vou dizer. Então pare de olhar para essa circunstância e olhe para mim. O seu pai não soube exercer as funções que eu dei para ele, para te direcionar como filho. Mas quando você se sente filho amado, eu estou aqui para te direcionar. Eu estou aqui para te fazer alçar voos muito maiores. Eu estou aqui para fazer você viver não os seus sonhos, mas o que eu tenho para você. E quando nós nos tornamos filhos amados, nós esquecemos os nossos sonhos e entendemos que, acima de tudo, Deus ele é bom e Ele tem um cuidado superior por nós. Então, além daquilo que eu quero, Ele quer para mim. Além daquilo que eu sonho, Ele sonha para mim, muito além. Então, quando nós entendemos essa filiação, que nós somos sim escolhidos e sim filhos amados, Deus ele vai nos direcionando a esse caminho de restauração, a esse caminho em que as coisas vão voltando para o lugar. E é nesse momento que a gente aprende a deixar Deus ser o nosso Pai. No texto que eu li em Salmo 5, Salmo 68, ele diz mais adiante, ele diz no versículo 5: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, libera os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus ele libera sobre nós uma unção de prosperidade, Ele libera sobre nós uma unção diferente quando nós entendemos, deixamos Ele ser o nosso Pai. Todas aquelas lacunas que um dia pelo nosso Pai terreno foram abertas, Deus ele entra fechando essas brechas. Ele entra moldando o nosso caráter, o nosso coração, para sermos filhos emocionalmente curados, filhos espiritualmente curados, filhos que desejam buscar o coração do Pai, que desejam buscar o cumprimento das promessas que Deus um dia liberou sobre nós. Quando nós entendemos que nós temos um Pai muito além dessa terra, eu olho hoje para a minha vida, eu nunca tive referência do meu pai mesmo, como um homem de verdade, como um homem que respeitava a sua família, como um homem que cuidava da sua casa. Quando eu entendi que eu precisava respeitar o meu pai, Deus foi levantando pessoas e colocando no meu caminho. Tem um cara que eu considero muito, convivi bastante tempo com ele. Por muito tempo ele me mostrou que ser pai vai muito além do só dar de comer, que era o que meu pai fazia. A única coisa que ele fazia era isso. Ele nunca me deixou faltar comida. Ele foi me mostrando que ser pai vai além do não deixar faltar nada. Foi com esse cara que eu aprendi que eu vivi momentos em que meninos, eu sempre sonhei em ter um carro, eu sempre sonhei um dia de tarde, sentar com meu pai e falar: não, vamos ali lavar um carro, vamos ali lavar o carro, ficar conversando sobre assuntos que só o pai tem para conversar com o filho. E mesmo quando eu não entendia isso, esse foi o cara que exerceu a paternidade na minha vida. Mesmo quando eu não entendia tudo isso aqui que eu estudei,
mesmo quando eu não entendia realmente como funcionava essa paternidade de Deus, Ele foi o cara que exercia essa paternidade na minha vida. E hoje eu consigo olhar para trás vendo que, cara, Deus Ele colocou pessoas no meu caminho. Mas quando nós, como a gente estava falando aqui sobre filiação, quando nós somos um filho que se acha dono de si, Deus talvez Ele levantou pessoas para nos direcionar para ser pais. Só que como eu sou dono de si, eu não aceito essa disciplina. E por muitas vezes, quando eu paro para olhar para trás, Deus Ele levantou sim pessoas capacitadas para exercer esse papel na minha vida, mas eu não dei liberdade para que Deus restaurasse isso em mim. Eu não dei abertura o suficiente para que o Espírito Santo me mostrasse que Ele é um Pai bom, que Ele é um Pai que cuida de mim. E quando eu fui aprendendo que eu preciso deixar que Deus seja o meu Pai, a minha visão de paternidade começou a ser totalmente moldada de uma forma diferente. Eu comecei a entender que tudo aquilo que o meu pai não me liberou, Deus hoje Ele libera sobre mim e me ensina a liberar sobre pessoas. Nós vivemos hoje uma sociedade onde existem muitos filhos de pais órfãos de pais vivos, perdão. Muitos órfãos de pais vivos. Porque se acham, são pais que às vezes não têm as ferramentas necessárias, mas talvez são filhos que também não deixam que os pais sejam seus pais. Então Deus, quando Ele começou a arder isso em meu coração, Ele falou: cara, eu não quero ensinar só para você, eu não quero que só você seja afirmado, mas eu quero que quando você se posiciona, deixando que alguém seja o seu pai, você é direcionado a ser incendiado por Deus, a buscar nele uma direção. Porque quando nós temos um pai que nos direciona, nós buscamos e voltamos o nosso coração para o coração do Pai. E uma vez estudando sobre ser luz, estudando sobre ser luz, tem uma ministração do Hernandes, que ele diz que o sol ele tem a sua luz própria, mas a lua também brilha, também tem luz, mas ela só brilha quando ela está de encontro ao sol. Ela não tem a sua luz própria. Assim somos nós. Nós somos luz, mas nós só somos luz quando nós estamos em contato com Deus. Então, quando nós escolhemos ser paternizados por Deus, nós escolhemos viver debaixo dessa paternidade, Deus Ele derrama sobre nós a sua luz. Nós ficamos em contato com a sua luz. Ficamos em contato e somos direcionados por Ele. Vou partir para o fim. Eu queria contar mais uma história que Deus fez na minha vida. Eu não entendia esse cuidado de Deus por mim. Muita gente virava para mim falando: Deus Ele quer ser o seu pai. Eu falei: cara, eu não conheço nenhum pai até hoje. Como é que Ele quer ser meu pai? E hoje eu olho para trás entendendo. E no meu processo de restauração, quando minha mãe ela realmente me entregou a minha vida para Jesus e falou: Deus, cuida dele para mim. Minha vida foi virando de pernas para o ar. E parece que aonde eu estava acontecia algo de ruim. Eu sofri vários acidentes no meio desse tempo. Eu falei: irmão, mas aonde que está a coisa boa nisso aí? Teve um acidente que aconteceu comigo, porque eu bati atrás de um carro, eu bati atrás de outro carro, eu estava 120 km por hora e nada me aconteceu. Pouco tempo depois, eu com um amigo meu, ele avançou o sinal, isso 3 horas da manhã, a gente bêbado, ele avançou o sinal e um carro acertou a gente em cheio. Deu perca total nos 2 carros, ninguém teve um arranhão. E além disso, nesse dia, eu nunca vi isso acontecer, gente, Como ele tinha bebido, chegou o guarda de trânsito e falou: não, vamos fazer um bafômetro. Eu falei: não, vamos fazer. Não, beleza. No boletim de ocorrência, o policial ele colocou: não soprou o bafômetro, mas não apresentava sinal de embriaguez. O seguro cobriu os 2 carros, ou seja, a gente não teve perda financeira. Cara, Deus está me mostrando algo.
Ele está permitindo que coisas aconteçam comigo, mas Ele não está deixando que o inimigo toque na minha vida, toque na minha saúde. Muitas vezes foram liberadas palavras sobre mim quando eu ainda era pequeno, e Deus ele tinha algo especial para mim, mas Ele precisava que eu me posicionasse dessa forma, me posicionasse para receber. Eu falei, tá bom, Deus, um dia você vai me chamar, eu vou entender. E quando essas coisas começaram a acontecer, eu comecei a lutar contra, eu comecei a falar, não está na hora ainda, não está na hora ainda, não está na hora ainda. Até que começou a acontecer essas coisas, eu falei, cara, onde eu estou está acontecendo coisa errada, onde eu estou, algo de ruim está acontecendo. Meu Deus, não sei o que está acontecendo, mas nesses momentos Deus ele mostrava o seu cuidado por mim, Ele me mostrava que Ele era um Pai que Ele cuida de mim, mesmo quando eu ainda não aceitava essa paternidade. E no meu processo de restauração, no meu processo de conversão, o dia em que eu tomei essa decisão foi algo surpreendente. Aconteceu de uma forma sobrenatural que eu não sei explicar de verdade. Dia 27 de julho, vocês lembram que no início eu falei que eu me converti no dia 28 de julho. No dia 27 de julho tinha um show no Pavilhão de Carapina, um show do Gustavo Lima. Eu falei, cara, eu estou muito empolgado com esse show. Já estava me preparando há muito tempo. Cheguei no evento, um pouco antes, fiquei lá de fora. Fiquei lá de fora já bebendo e tal. Quando eu entrei para o evento, que eu botei o meu pé no evento, eu senti que eu fiquei são. Parece coisa de outro mundo, e é mesmo. Eu fiquei são, nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, cara, o que aconteceu? Beleza. Começou o show. Não, vou beber. Fiquei são, vou beber mais. Eu bebi de tudo que tinha para beber. E eu não consegui. Não conseguia ficar bêbado, não conseguia curtir o evento. Caraca, tem algo estranho. No meio do evento, comecei a ouvir uma voz. Para mim era coisa na cabeça. Hoje eu entendo pelo Espírito Santo. Comecei a ouvir uma voz. O que você está fazendo aí? O que isso está acrescentando na sua vida? Não, isso é coisa na cabeça. Deixa eu curtir. Tentava dançar, tentava fazer isso, tentava fazer aquilo. O que você está fazendo aí? Eu teimoso, eu fiquei até o último minuto. Eu só saí lá depois que o evento acabou. São de tudo. Não consegui curtir nada. Não consegui ficar bêbado, não consegui ficar nada. Indo para casa, eu comecei a pensar. Eu falei, caralho, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo ali? E comecei a olhar para trás, olhar para a minha vida. Falei, Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Olha tudo que a minha mãe está tendo acesso hoje. Olha tudo que a minha irmã está tendo acesso hoje. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou pegando a minha vida e jogando no lixo. E naquele momento eu falei, Deus, eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai acontecer esse processo. Mas eu não quero levar essa vida. Eu não quero mais viver carregando esse peso. Eu não quero mais viver sabendo que tem alguém querendo me paternizar, sabendo que tem alguém querendo cuidar de mim e fugindo disso. Eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais viver desse jeito. Cara, quando é para acontecer, vai acontecer, mas o inimigo ele tenta dificultar. Aquele dia eu estava morando sozinho, eu não fui para minha casa, fui para a casa da minha mãe. Quando eu acordei no domingo de tardezinha já, quando eu acordei, eu olhei e falei, gente, cadê minha mãe? Minha mãe e minha irmã tinham saído. Eu mandei mensagem, falei, mãe, a senhora está onde? Ah, estou aqui no restaurante. A senhora vai no culto hoje? Ela, não. Eita Deus. No dia que eu quero tomar uma postura, nada está fluindo. Virei para o meu primo, falava para a gente naquela época. Eu pensava que você vai no culto hoje. Ele, rapaz, não estou indo lá não. Eita. Mas por que você quer ir? Eu falei, pô, estou querendo. Ah, então vamos. Vamos, já que você quer ir, eu vou com você. Fui com ele para o culto naquele dia. Era um dia. Eu já tinha visitado a igreja outras vezes com minha mãe. O pessoal comigo já sabia da minha história lá. Em um culto que eu fui visitar, eu lembro até hoje, o pastor Júlio pregou para mim. No momento que ele fez o apelo, uma irmã estava na minha frente, ela olhou para trás e ela falou,
Eu não tive vergonha de me posicionar. Eu estava na casa da minha mãe, gente, eu fui com a mesma roupa que eu estava no show. Eu fui para a igreja. Tudo estava me impressionando a não ir, a não tomar essa posição, a não me posicionar dessa forma, a não entender que eu sou filho. Mas eu falei, cara, Deus ele tem algo para mim e eu quero. Naquele momento que eu fui lá para frente, o pastor Wesley veio e me abraçou, ele só me abraçou e eu chorei. No final ele virou para mim e disse: você sabe por que eu não falei nada? Porque o Pai já falou com você, porque o Pai já te direcionou, foi Ele quem te trouxe para cá, foi Ele quem quer restaurar a sua vida, foi Ele quem quer te posicionar da forma certa, é Ele quem quer te levantar. Eu olhava para mim e falei, cara, eu não mereço nada disso, eu não mereço viver isso que Deus tem para mim, eu não mereço ser colocado dessa forma, mas não é sobre eu merecer, é sobre eu ter um Pai que me ama e cuida de mim, é sobre eu ter um Pai que me posiciona da forma certa. E daquele momento em diante, eu me coloquei à disposição, que eu decidi ser filho, mesmo sem entender nada disso aqui que eu falei hoje. Eu apenas decidi ser filho. Deus ele foi me direcionando, me posicionando, me forjando como um homem, tirando o moleque João e transformando um homem João. E esse processo de restauração foi doloroso. Eu pensei em desistir várias vezes, eu pensei em dizer não várias vezes, mas todos os dias o Pai